Boa noite. Que a paz do Mestre e amigo Jesus estejam com todos nós nesse instante que aqui estamos para ver os trabalhos de hoje nesta casa, que este ano completa 50 anos. É sempre uma alegria, tenho certeza que para os dois planos, de uma casa que está há tanto tempo militando aqui. Quando eu, menino, e esse rapaz que está aqui de vermelho, torcedor do Vitória, também estava lá sendo doutrinado também com os irmãos e muitos dos nossos amigos. Isso é tão bom nos encontrarmos novamente aqui. E não só nós encarnados, como também aqueles que já partiram, que têm assistência, que ainda não voltaram para cá, mas que têm assistência da casa espiritual. Lembrar também da importância dos estudos da casa, que acontece às segundas e às quintas-feiras, a partir das 19h30, de uma forma híbrida, pelo Skype e pessoalmente, né? Ao vivo e a cores. Hoje, com a palestra Uma Boa Noite nossos irmãos internautas do Facebook, e fazemos também de uma forma híbrida. Depois daqui teremos um passe. Que as nossas preces também sejam por todos os irmãos desencarnados nessa pandemia, que desencarna a todo momento. Eu não sei o nome completo, mas a dona Betinha, uma moradora da subúrbio, que criou seus filhos e que em um espaço de 3 anos acabou partindo para a pátria da espiritualidade 3 membros da família, 2 filhos e um marido. E na semana passada ela partiu para a pátria da espiritualidade. Que Jesus a receba, os bons espíritos, que ela possa ser cometida de muita luz, de muita paz para a dona Betinha, que é um dos nossos temas de hoje, que é justamente o mundo espiritual. Como é que se processa essa parte. Então, nesse momento que nós estamos aqui, pedir a Leide que faça a transmutação de luzes, para que a gente possa então abrir os trabalhos. Nesse instante que aqui estamos, Mestre e amigo Jesus, espíritos amigos, Jorge Olinho, patrono desta casa fraterna, pedindo a permissão para aqui falarmos através dos canais existentes nesta casa, pelos veículos, para que possam atingir a mensagem que aqui será passada a todos aqueles que precisam ouvi-la, que necessitam da luz, do esclarecimento. Que Jesus, amigo, possa nesse instante derramar por todos nós, aqui desta casa, e aqueles que nós estamos direcionando os nossos pensamentos e as nossas preces, abrangendo a todos aqueles que estão ao nosso redor, luz, paz, serenidade e calmaria. Sendo assim, com essa permissão é que abrimos os nossos trabalhos. Que assim seja. Boa noite, gente. Mais uma vez a todos. E um tema muito interessante que é a vida no mundo espiritual. Nós vivemos com a única certeza que um dia nós iremos para algum lugar. Alguns acham que iremos para uma cidade, outros que iremos para um vale, outros que iremos para o céu, outros para o purgatório, outros iremos para o inferno. Na verdade, todos nós queremos uma salvação. E essa salvação nós estamos buscando constantemente, essa salvação. Agora, como atingir essa tal salvação? Em que passo nós chegamos? Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai. E que moradas são essas? Nós, de um tempo, na humanidade, passamos a uma postura muito materialista, muito individualista. Por culpa também de muitas religiões que afrontaram, não respeitaram a cultura e a religião de outros povos. Nós ficamos descrentes, muitas vezes, de Deus e da realidade. E o homem sempre vive nessa dúvida. E aí chega um momento da humanidade, que ela passa por processos cíclicos, que as pessoas querem uma salvação. Mas a salvação nos é ensinada que existem duas: a porta estreita e a porta larga. E qual é essa porta estreita e qual é essa porta larga? As pessoas acabam confundindo as duas coisas, pois elas acreditam que uma religião salva
alguém. Por estar numa determinada religião, seja lá qual for, você está salvo. E a mensagem do Cristo não foi essa. Não é essa de estar dentro da religião. A religião, quando ela tem os postulados do Cristo, a mensagem que Ele nos deu, ela nos direciona a um caminho. E esse caminho era modificar o nosso interior, transformarmos como seres humanos para sermos seres melhores e menos materialistas. Eu estava sentado aqui, antes de começar a falar, e me veio, há muito tempo eu não psicografo, mas veio um impulso muito forte, uma mensagem que foi me passada por alguém, e ele, só que eu não tinha os recursos aqui e nem o tempo necessário para essa mensagem ser passada para o papel. Eu tenho uma grande dificuldade, eu bloqueio muito, mas ali eu estava concentrado, ele conseguiu atingir meu perispírito e passou uma mensagem. Ele dizia que no mundo em que ele se encontrava era um mundo que ele estava muito, muito isolado. A solidão e o arrependimento invadia a alma. Que o lugar que ele se encontrava era como se fosse um pântano, em que ele andava naquelas lamas, onde as pessoas não o respeitavam e que ele não soube aproveitar as oportunidades que aqui estivera. Ele sofre de arrependimento, sofre de solidão e de saudades. A saudade é o que mais comete aquele espírito que falou comigo. Já não lembro mais o nome dele. E ele dizia que ele, caminhando pelo vale das sombras, dos umbrais, nós vamos ver o que é umbral, ele sentia a dor, não mais física, mas a dor moral. Mas ele ainda sentia a fome e a sede, por estar ainda materializado. Perdendo a oportunidade de mergulhar na carne, buscar mais Deus, estar mais espiritualizado. Entender mais o processo que nós passamos na Terra. Que é um estágio. Por isso, Kardec nos diz, na introdução do Livro dos Espíritos, que o plano espiritual é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo, das inteligências corpóreas. Quer dizer o quê? Que a verdadeira vida, o verdadeiro plano é espiritual. Filósofos tentaram decifrar de todas as formas, falando de filosofias de locais, de cidades, de várias formas de mostrar as moradas do Pai. Sócrates e Platão são filósofos do passado, antes do Cristo, eles já tinham a ideia do mundo fora do corpo físico. Porque o que já houvera dito antes, ele acreditava que se a matéria voltava para a matéria, que é o chão, aquele ser vivente, aquele princípio inteligente, voltava para uma inteligência também como ele. Esse mesmo princípio que Kardec provou que existia, porque ele mostrava nas psicografias, nas batidas do rap, na codificação, que havia uma inteligência superior em cima daquele ser que ali estava, ou sobre a mesa que escrevia, ou sobre o cesto divino que estava escrevendo. Então, naquele momento, ele sabia que havia uma inteligência por trás daquilo movimentando. Então, ele entendia que a mente humana ela é limitada. E que nós vemos hoje, se você pegar um pouco, olhar na internet, você vê crianças com 2, 3 anos tocando no teclado, com sintonia. Eu, um burro velho, não sei tocar nada, não entendo nada, mesmo que eu tente, eu não vou ter nem dançar. E crianças com habilidade, isso mostra a pré-existência disso. Então, o espírito, quando ele se desprende do corpo, ele vai para algum lugar. Mas antes de ir para o lugar, que lugar é esse? A melhor coisa que se tem é um mergulho dentro de si. O que eu faço hoje? Quem eu sou verdadeiramente aqui na Terra? Como ser encarnado que vem com um propósito, evoluir, crescer e ser feliz. Dos erros que eu cometi no passado, como eu não posso voltar atrás, fazer o bem a todos aqueles que realmente precisem. O máximo que eu puder fazer, desprendido dos aplausos, desejando o bem ao próximo. E aquilo faz bem a mim quando eu faço bem. Vocês sentem bem quando vocês conseguem fazer um bem a alguém? Sem esperar que o outro lhe traga nada, não faz um bem? Não é suave aquilo, a noite passa tranquilo, você sorri com a alma, não sorri com os lábios. A alma que transborda e faz com que a gente venha sorrir. Então, o caminho que nós temos para o lado de lá, e a gente vê a todo momento na Terra, e nesse processo de aceleração, de transformação do planeta,
A gente vê as pessoas dentro de um trânsito colocando o carro na frente do outro, querendo ser mais esperto, enganando os idosos, enganando ao próximo, até os de dentro de casa, tentando levar vantagem o tempo inteiro e reclamando das autoridades que faz o mesmo, sem conseguir olhar para dentro de si. A dor, como disse esse espírito que falava comigo, na minha mente, ele falava da solidão, ele falava do vale em que ele se encontrava. No livro Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral, ela relata de um suicida em que ele, depois de resgatado pela caravana de Maria, mãe do Cristo, ele relata aonde ele se encontrava, no Vale dos Suicidas. E era um lugar que parecia um pântano, pegajoso, sujo, lúgubre. O cheiro, o odor era muito forte, ele não conseguia se desprender daquela lama onde se encontrava. Onde ele via paisagens horrendas, onde ele via sempre cinza ao céu. Aves a gritar com plumagens estranhas e asas estranhas. Seres a rugir, o ranger de dentes. As acusações, não havia respeito por ele. Suicida. E quando ele volta novamente socorrido para as colônias, e nós vamos entender que essas colônias, elas estão inseridas na crosta terrestre para um bálsamo de socorro. E muitas vezes a gente fica perdido, como o espírito não sabe, não tem consciência do que é e não quer nem saber. Na verdade, hoje nós queremos uma salvação, ir para o céu. E o que é o céu? É uma pergunta para vocês internalizarem e pensarem o que é o céu. Um lugar onde tem anjos com harpas tocando, um lugar de contemplação e do ócio. Na verdade, não. André Luiz, antes de falar de André Luiz, eu vou falar do livro E a Vida Continua. Recomendo que assistam um filme e que leia esse livro, de Evelina e Ernesto Fantini. Eles têm uma vida na Terra normal como qualquer outra e um dia vão fazer uma cirurgia em pontos separados. Depois dessa cirurgia, eles entram e acabam desencarnando e acordam do outro lado da vida, não no umbral. A gente brinca muito com o umbral, mas nem todos nós iremos para lá. Se você me perguntar, você vai? Eu sei. Só depois que eu desencarnar para descobrir. Eu não consigo me julgar. E aí, quando eles despertam lá, acreditam que está numa clínica em recuperação no hospital, uma clínica de loucos. E ele tenta todas as formas perguntar, mas como eles estão perturbados, e todas as vezes que o ser desencarna e ele está muito materializado, ele acorda em perturbação do outro lado. Mas eram seres que dentro de si cultivavam outro tipo de sentimento. Então eles tiveram a condição de despertar do outro lado numa colônia espiritual. E não como André Luiz despertara no umbral. Embora fosse médico, mas ele tinha hábitos que não eram muito saudáveis. Era via de encontro ao que o Cristo pregava. Do amor ao próximo. E aí esses seres começam a conversar e sem querer entender, toda hora entra uma pessoa, eles querem esclarecimento, eles querem saber o que acontecera e ninguém o diz. Aí uma das pessoas que estão ali, ainda perturbada pelo processo de estar de novo, é como uma criança que chega no plano físico, diz a ele, nós já morremos. E aí ela faz uma cena muito interessante. Ela diz, como eu morri? Olha o chão aqui. Então ela desconfia porque ela está pisando, ela não tem consciência. E o processo vai evoluindo, ela vai entendendo que realmente ela não está mais no plano físico. Já não sente mais as dores, o problema que acometeu, que jogou-a para que ela fosse parar nas ondas, no desencarne dela, nem ele. E eles vão vão evoluindo, estudando, tendo esclarecimento, passa aquele momento de rebeldia e em um dado ponto da vida eles retornam à Terra. Gente, o que os Espíritos nos dizem, se aqui é cópia imperfeita de lá, o mundo de lá é muito próximo do nosso. E o nosso está muito próximo do umbral. Quando ela vai até a casa dela, vê o noivo que ela tanto queria ver, chegando lá ela encontra o noivo falando mal dela, com uma mulher. Era a mulher que ele tinha uma relação mesmo quando estava casado. E ele falava que estava doido para se livrar dela, que não aguentava mais ela, e falando aquilo, ela toma aquele choque e fica, ela em espírito, e fica perturbada com tudo aquilo que ela estava ouvindo. Quando Ernesto Fantini desce e resolve entrar também nessa casa, antes de ir para a casa dele, ele descobre que essa moça
essa suposta amante era sua filha. Percebe? E daí o filme desenrola nesse prisma do desconhecimento, de completa conturbação de lá, desses postos socorristas, que ali eram postos socorristas que estão nas crochas terrestres para atender as mais diversas situações. Das crianças que desencarnam, das crianças que partem para o outro lado. O que acontece? Aí ele diz aqui no livro Evolução em Dois Mundos, um livro muito interessante, mas tem que ser lido, tem que ser estudado com calma, corrido, vocês não vão, a gente acaba se perdendo. E esse livro também, Evolução e a Vida Continua, o filme é bom, se vai sair para ir beber água, dê uma pausa no filme, senão você se perde. A história é muito longa e muito interessante. Ele diz assim, que no mundo espiritual há verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontece nos burgos terrestres, características da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso, onde for de si mesma e a benefício dos outros. Isso fala André Luiz. Por quê? Porque do outro lado da vida, por exemplo, a colônia muito falada é o Nosso Lar, ela foi criada pelos portugueses quando vieram para o Brasil. Ela está situada ali no Rio de Janeiro, naquela região ali. É uma colônia fundada por eles e protegida porque ela está próximo da crosta terrestre, nas entranhas dos umbrais. Por que nas entranhas do umbral? Que é o posto socorrista? Porque nós, com nossa vibração, os nossos pensamentos, estamos muito próximos dessa realidade. Porque nós pensamos, nós vibramos. Olha o nosso planeta. Quando estávamos na pandemia, como ficou a natureza? Brotando peixe e limpeza onde não existia. Calmaria onde não existia. Aí volta ao pseudo normal e as confusões voltam, os assassinatos, a poluição. Então o mundo é perfeito e nós é que fazemos com que o mundo fique diferente. Então essa mesma psicosfera que temos aqui dentro de nós, esses mesmos sentimentos, nós levamos esse sentimento para o outro lado da vida, e onde vamos parar no mundo das moradas. E as colônias são postos socorristas, onde está ali para atender os suicidas. Então são prédios. A estrutura de Nosso Lar é uma estrutura bastante organizada. E assim, quando você desencarna, você não vai para o outro lado da vida e fica esperando a coisa acontecer, não. Você se prepara para a nova evolução. Ou seja, para a nova encarnação. Muitos dos nossos pesquisadores, muitas das invenções, não foi criado da noite para o dia. Não foi só uma maçã que caiu, era uma ideia que tinha e tinha que ter o despertar. Então, quando a maçã cai, Newton lembra da teoria. Ele não cria, ele não está sozinho. Então, muitos de nós, espíritos, estamos com uma missão na Terra e vamos para o outro lado da vida, depois de passar por toda a turbulência, nos preparar nas escolas. Existem colônias, tem colônias no Brasil. São as 20 colônias, um livro de Vânia Dano. Eu ainda não li esse livro, mas nas minhas pesquisas eu encontrei esse livro falando dessas colônias. Então, quando você chega num ponto que você vai para o outro lado da vida, você vai se preparar. E eu me lembro em Nosso Lar, em que ele relata, no momento em que André Luiz vai preparar a psicografia para contar a sua história, perguntam-lhe a ele, você quer pena? Você tem máquina da datilografia, que era da época dele, a pena era antes, uma caneta, tinteiro, ou você quer uma das novas tecnologias, um notebook? Percebe? Veja como são as coisas. Depois disso foi em 1940. Olha a evolução tecnológica que já tinha naqueles lugares. Ele fala muito de um aeróbus. Depois nós viemos com o trem-bala. E agora nós estamos tendo aqui os trens, né, os metrôs e outros trens mais sofisticados na Europa, na Ásia, que nos permite viajar com mais velocidade. Então, quando ele se prepara para vir aqui, a carta está pronta. E quando alguém aqui está para escrevê-la, ele vem. Então, no mundo espiritual é um mundo em que a gente se prepara e viemos. Em 200 anos, vieram alguns seres e a gente não se apercebe do que eles vieram fazer. Viemos aqui, alguns vieram e criaram a lâmpada elétrica. Depois, Alexander Fleming fez a penicilina, o antibiótico que evitou de morrer muita gente. Essa leva agora, que se criou com a tecnologia, depois da informática, depois da TI, onde nós avançamos, onde a vacina levava 10 anos, nós conseguimos fazê-la em 1 ano e pouco. Não é verdade? Porque alguém veio aqui e criou um mecanismo para que a gente pudesse, outros viessem dar encaminhamento para que essa estrutura funcionasse. Alguém veio aqui e inventou algo que voasse, que foi o avião.
Alguém inventou algo que nos permitia nos defender. E o que fizemos disso? E o que fizemos disso? Usamos sempre para o mal. Então o Espírito reinicia a fase de reintegração no plano espiritual, que diz a evolução dos mundos, de onde viera. Por alguns indivíduos, essa reintegração é rápida. Chico Xavier foi rápida, né? Outros espíritos que desencarnaram nesse prisma foi bem rápido. Porém, muitos de nós não. E muitos levam. André Luiz levou de cerca, não lembro bem o tempo, não sei, 8 ou 9 anos, sempre confundo isso. Por quê? O espírito, quando volta à Terra, se vocês perceberem, porque a gente esquece, nós passamos pelo período de adaptação na Terra até os 8 anos de idade, e muitos contam histórias. E essas histórias que eles contam, quando ele chega mais para frente na idade, na puberdade, ele esquece das histórias que contou. Eu me lembro de alguns, por exemplo, um sobrinho meu que contava quem ele foi em um outro momento. E algumas crianças que contam até onde eles reencarnaram e como desencarnaram. E com o passar do tempo, quando se completa a reencarnação, ele esquece. Por que nós esquecemos? Para que a gente dê no início, a gente comece novamente a um novo ponto de partida. Dessa vez, um véu do esquecimento do passado. Então, quando estamos na escola, nós vamos estudar. Os preguiçosos não têm os bônus horas, não têm os merecidos favorecimentos, estão dentro das colônias, não serão expulsos. Mas eles levaram muito mais tempo. E a estrutura é de departamentos específicos de regeneração, departamentos que trata dos desencarnados que chegam ali, das crianças, e por aí vai, da leitura, do aconselhamento. Então você tem uma estrutura completamente montada e nós, ao tempo, com a nossa sociedade, vai montando uma estrutura bem similar. Só que a cada momento que nós voltamos à Terra, nós vamos trazendo novidades à medida que vamos evoluindo tecnologicamente e moralmente, nós vamos buscando trazer essas tecnologias para nos dar a condição de avançar. Então, o mundo espiritual é a cópia perfeita de cá. E nós, quando vamos para lá, ficamos sempre na dúvida e a curiosidade bate. Muitos de nós vamos nos preparando o retorno para a parte da espiritualidade, quanto mais a idade avança ou a doença aparece. Porque qual o momento que seremos convocados para retornar à parte da espiritualidade? Muitas vezes a gente tem um prêmio e retorna. Uma doença que vai surgir lá na frente é tirada. Não falou, morreu tão cedo, desencarnou tão cedo, tão novo. Muitas vezes no começo da doença você já desencarna. Mas você não sabe o que ia acontecer lá na frente. E aí muitos de nós, pelo comportamento que aqui temos, vamos para uma região, nós estamos falando, o pessoal fala de céu, purgatório e inferno. Eu falei da colônia espiritual que está acima, né, de uma cidade colonial, de onde há vales. Eu me lembro, já falei sobre esse desdobramento meu, em que eles me deram um susto que eu estava num local onde era uma colônia, um posto socorrista, que era todo arborizado, tudo organizado, uma casa simples, organizada, e eu ficava assustado, porque como é que eu desencarnei? Como fica a minha família? Como eu vou fazer? E aquilo me deixou angustiado. E aí minha irmã aparecia, mas eu disse, mas se você está dormindo e está desdobrado aqui comigo, já que eu desencarnei, por que você está tanto tempo? Porque o dia já nasceu, o que você está fazendo aqui? Aí que eles me diziam, isso é para você parar um pouco e refletir se você está desviando o seu caminho. Então se dedique mais. Preste atenção, você pode desencarnar e você vai ficar desse jeito, desse lado da vida. E eu me lembro muito bem como era. Se eu descrevo exatamente como era o local. E aí eu já estive também desdobrado em alguns lugares. Um desses lugares chama-se Umbral, que é uma região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que são suficientemente perversas para serem conduzidas às colônias de reparação, mais dolorosa, nem bastante novas para serem enviados a planos de elevação. Então, eu sempre comparo com a escola. Os professores aqui, os professores aposentados, está tudo bem, mas tem os professores em atividade aqui, né? Um professor chamado Gabriel, ninguém conhece o professor, que ele, se não souber, se não aprender, repete, ou passa sabendo. Então nós somos esses repetentes que ficamos aqui e vamos para a zona de sofrimento. Quando a gente vê o sofrimento na Terra,
a gente reclama e às vezes a gente tira até a própria vida por conta disso. Mas só que do outro lado da vida, esse tirar da vida, nós vamos para essas zonas, onde, como eu narrei anteriormente, é um lugar muito doloroso e tem lugares no umbral mais profundo, entre vales mais profundos. Essa fala foi de André Luiz no nosso lar sobre umbral, né? Ele fala também que eu vou falar mais da profundidade disso. É acima do umbral, situado em região fronteiriça de transição para os planos superiores, enquanto as cidades ou colônias de transição. Essas são as colônias do nosso lar que estão por lá. Então ele tem uma história de um livro, deixa eu ver aqui, Mensageiro da Luz, deixa eu ver. Só me lembrar aqui. Tá. Do livro Libertação. Então ele fala do seguinte. Ele conta a história de uma mulher chamada Margarida. Que ela, depois de desencarnada, ela é cooptada. Antes de desencarnar, ela é atormentada por um processo obsessivo. É um processo obsessivo que é uma legião chamada Dragões do Mal que existe dentro lá. Isso está no livro Libertação. Não é Robson Pinheiro, porque Robson Pinheiro tem que estar sempre levando ao crivo de Kardec, mas quem fala isso é André Luiz, no livro de Libertação. Ele fala que Margarida era uma pessoa que era obsediada por uma gangue de vários espíritos. Mas sabe quem comandava essa gangue? Esses dragões do mal? O pai dela na última encarnação. Nessa encarnação dela, ele foi pai dela, ele comandava e ele que estava dando essa empreitada para destruir ela. Vocês pensem no comportamento e na linha que nós seguimos na vida. E ele fala que também tem uma outra mulher que essa já está desencarnada e eles a capturam e aprisionam. Mas aprisiona o espírito? Sim, porque você está num lugar onde a sua energia, a quinta essenciada é a mesma. Então você é levado por esses seres e eles lá começam a ser julgados. Ela tinha cometido dois homicídios e um suicídio. Ela matou as duas pessoas e depois suicidou. O que é que acontece? Eles começam a hipnotizá-la e fazer com que ela volte ao estado de zantropia. Zantropia é quando você consegue fazer com que o espírito volte ao estado animal, como um lobo, como uma cobra, como qualquer outro animal. Ele vai tomando a forma que o perispírito dele é moldado dessa forma. Então, a cidade, aí ele fala de lugares, a gente está falando do umbral, ele fala de lugares onde André Luiz ele entra nessas moradas, ele vai até um ponto, eu estou pegando aqui só o ponto que ele fala disso, para ver o livro qual foi. É no livro Missionário da Luz e nos domínios de lá. Ele fala que dentro desses umbrais tem hospitais. E muitos deles, quando eles entravam nos umbrais para investigar, principalmente esses dragões do mal, eles se vestiam com as vestes daquele local, que você plasma a veste, para andar até lá, para entender o que está acontecendo e tentar ter um diálogo, tentar passar disfarçado no meio daqueles seres que estão ali. Porque quando a gente fala isso, está em Evolução em Dois Mundos, a gente, quando está do outro lado da vida, nós plasmamos a nossa veste. Mas ainda materializado, nós sentimos fome. Por isso André Luiz fala no nosso lado da sopa e tem lugares que falam de uma comida mais palpável, mais materializada. Então existe um processo do outro lado da vida e que a vida vai continuar. E como a gente vai conduzir isso é a preparação. Eu me lembro de nosso lar de Lísias. Lísias tem um processo de evolução de estar lá, ele orienta bastante e acompanha bastante André Luiz, mas ele tem um medo. Ele com a noiva, ele precisa novamente retornar à vida material no campo para trabalhar o lado dele, que é um lado que o lado egoísta dele e aquele lado que ele gosta de coisa boa, ele gosta de farra, ele gosta de esnobar e gastar muito. E ele precisa estar no lugar assim para exercitar a humildade. Então, Lísias tem medo dessa reencarnação. Nesse processo, até me fizeram uma pergunta com essa senhora que eu disse que desencarnou. Será que ela vai encontrar a filha dela do outro lado, que desencarnou há 2 anos? Será que a filha dela já sabe que ela está do outro lado? Lísias, antes de responder isso, Lísias ele sabe, ele tem a informação, porque ele está convivendo em nosso lar, é um trabalhador do nosso lar, que uma das suas sobrinhas houvera desencarnado. E ela era noiva.
Então, estava nas linhas umbralinas, mas ainda não tinha sido resgatada porque ela ainda não tinha o arrependimento nem a condição. Quando eles resgatam e levam para o nosso lar, que é uma área protegida dentro da colônia, ela está preocupada com o noivo. E o tempo inteiro, aquela fera que viveu aqui encarnada ainda não conseguia compreender que ela tinha partido para o outro lado da vida, então não queria entender, eu não entendia o que estava acontecendo. A gente não tem um clique logo rápido do que está acontecendo, depende da evolução. E aí ela fica o tempo todo planejando, ela é grosseira, ela age no plano espiritual como ela se estivesse aqui encarnada. Um dia ela capa o gato, né? Como diz o menino, ela tenta voltar para a terra e aí ela fica presa nesse espaço chamado umbral. Umbral é parte de cidades onde tem tudo que o Cristo prega ao contrário, lá você tem tudo. As viciações, a falta de respeito, tudo que você possa imaginar lá. As pessoas lembram da época da escravidão, quando se fala de se pegar seres, escravizar, conquistar? É mais ou menos assim, só que lá de uma forma diferente, porque você consegue ser hipnotizado. Então há gangues, há arruaceiros, aqueles que têm seus vícios e que vêm até aqui o plano astral, ao plano terreno, para poder se consorciar com aqueles que têm seus vícios, para fumar, para beber, para fazer outras coisas mais. Né? Todo esse processo está ali e ele, num resgate, chegando no resgate, ele percebe e sente que a sobrinha dele está próxima à beira da saída do umbral. E quando ele vai encontrá-la, ela está em estado deplorável. O espírito está por sofrer a ação daquela região umbralina muito forte. Você não já chegaram em algum lugar que tem uma energia tão ruim que você se sente mal? Chegar no Pelourinho me causa angústia. Entrar em certos lugares no Pelourinho me causa Parece que eu sinto toda a energia daquelas pessoas que sofreram e que ainda estão ali. Muitos deles ainda estão aprisionados ali. Aquela egrégora ainda está aprisionada naquele local. Aquela energia naquele local. Então, quando ele vê a menina, ele consegue trazê-la novamente para o nosso lar. Aí ela já vem com uma outra consciência. Não precisou reencarnar, mas não precisar reparar muitas vezes que nós voltamos para lá. Os mensageiros relatam que André Luiz, a um posto socorrista, a organização é vinculada à colônia Campo da Paz. Olha quanto a gente só fala em nosso lar, mas tem tantas outras, né, à volta, a qual foi organizada na região inferior com o intuito de socorro imediato de seus surpreendidos na crosta, com a morte física em estado de ignorância. Quando a gente desencarna e a gente não quer saber da morte, não quero saber do mundo espiritual, eu vivo aqui e agora. Lembro de meu amigo que disse para mim assim: a vida é só uma, preciso viver. Vamos viver que só tem essa vida, não tem outra. Ele está enganado. A vida, ela precisa ser vivida com responsabilidade, com respeito e lembrar do que nós viemos fazer aqui. Muitas vezes estão do nosso lado aqui, eles precisam do nosso olhar, precisam do nosso carinho, da nossa atenção. Do outro lado da vida tem gente que também é assim. A casa espírita, essa é a dimensão de uma colônia espiritual. Esse é um posto socorrista, onde aqui está não só eu falando, mas uma série de seres que estão aqui hoje, trabalhando em prol da energia da casa, trabalhando em cima de vocês, doutrinando, fazendo cirurgias espirituais, sem que a gente possa perceber. Do outro lado da vida, a gente está desprendido da matéria e não tem como se esconder. E o proceder da gente, quando nós não amamos a nós mesmos, não conseguimos amar o nosso próximo, do outro lado da vida, as pessoas não têm o menor respeito e você não tem onde fugir. Porque você está num local dominado por outros que sabem manipular a aparência. As crianças desencarnam, aí voltando ao assunto da moça, eu disse, pela pessoa, não posso dizer, mas pela pessoa que desencarnou a filha, há um tempo atrás, eu acredito que ela já deva saber do desencarne da mãe. Mas não sei se vão se encontrar. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas às vezes querem dar uma de que vou me matar, vou tirar minha vida para me encontrar com aquele que foi e me deixou aqui. Seja qualquer um, parente, pai, mãe, amor, irmão. Isso é um grande equívoco. Primeiro que o vale do suicídio é completamente diferente daquele lugar para que ele foi. E esse reencontro pode durar muitos séculos, muito tempo, porque são vibrações diferentes. Quando o André Luiz chega do outro lado da vida, sua mãe está numa esfera superior a dele.
E para ela vir, ele fala de esferas superiores àquela que está ali. Ela vem até ele, para que ele se reencontre, mas ela vem até ele. Mas o pai dele ainda estava no umbral. Quanto tempo leva lá? Depende de cada um de nós. André Luiz levou o tempo que ele se arrependeu. Memória do Suicida, ele se suicidou perto de 1900 e só foi resgatado em 1913 ou 12, eu não lembro agora. Mas ele levou um tempo sem consciência de quem era e o que era. E o que encontrou aqui, saindo das colônias, ainda querendo se impor a ele encontrou a família destroçada porque ele acabara de destroçar a sua família. Então nós formamos famílias do outro lado da vida, sim. São casas, são prédios, hospitais, postos socorristas, bibliotecas, locais de estudos e locais de aprimoramento, grupos de estudos, grupos de auxílio, tudo do outro lado para nos fornecer subsídios para que a gente possa voltar ao planeta e continuar a nossa evolução. A cada planeta que vamos, porque vamos reencarnar em planetas que estão de acordo com o nosso grau evolutivo, nós vamos dando passos para evoluir, estudando e se preparando. Ninguém vai ficar numa colônia e ver se esplêndido. É um lugar fabuloso. Tem uma história de uma rainha, não me lembro que livro foi, se foi Céu e o Inferno, em que ela disse que ela vivia num palácio de esplendor, mas no mundo espiritual que ela estava vendo lá, as luzes do local onde ela estava, o resplendor daquele local onde ela se encontrava mais simples, era muito mais reluzente, muito mais brilhante e calmante do que qualquer palácio que tivesse na Terra. Porque tudo aqui é transitório. E lá não, lá foi criar, plasmado e a verdadeira vida por causa das moradas do Pai. Então, além do umbral, tem coisas piores do que o umbral. Quem fala muito isso é o Robson Pinheiro, quando fala na profundidade que se tem de seres que realmente não querem que a Terra evolua. Então, esses seres recalcitrantes, renitentes, eles vão demorar um tempo. Há necessidade de reencarnar, reencarnação compulsória. Mas isso não quer dizer que eles deixem de comandar do outro lado da vida. Porque na hora que dormimos, vamos para onde nós nos aproveitamos. E lembrando desse diálogo que eu tive mais cedo, e aí fazendo um comparativo, quantos de nós vimos algumas pessoas nossas partirem em sofrimento e dor, e quantos de nós queríamos que ela continuasse do nosso lado, mesmo doente, mesmo definhando? A gente não tem a consciência de que aquele ser que desencarnou por uma doença, um câncer, uma coisa mais agressiva, é um expurgo de uma outra encarnação muitas vezes, na maioria das vezes, e que ele está do outro lado tem gente aguardando, seres que viveram e conviveram em outro momento, tem do outro lado da vida pessoas que conviveram nessa encarnação, estão lá esperando, que é a lei de afinidade, que tem lá casas, e o pagamento não é em dinheiro, é em bônus horas. Mas o trabalho que você faz não é interessado em ganhar, mas em ajudar. Isso é evoluir. E a gente fica sabendo de algumas informações de que seres que conviveram conosco trabalham na mesma casa que nós estamos trabalhando, convivendo conosco novamente, vibrando na nossa intensidade. E aqueles que têm o dom da vidência veem e afirmam que aqueles seres estão ali. A vida vai continuar. Do outro lado, existe uma imensidão de colônias, cada uma dentro da sua realidade. A do Brasil, as que estão aqui são uma, a que estão no Oriente Médio também, na Europa é a mais antiga também, na África, da mesma forma, obedecendo e respeitando as culturas locais. Se um dia Ginga reencarnou no Brasil, mas ele foi alguém que trabalhou em algum lugar na Arábia e gostava daqueles vestimentas, no momento que ele desencarnar, ele pode muito bem adotar aquela vestimenta do passado e até a fisionomia do passado dele. Do lado de lá, nós plasmamos. Então, cuidado com os pensamentos. Cuidado com as lágrimas que a gente derrama sem uma oração na sequência, porque o espírito do outro lado se desespera e fica daquela forma, angustiado, porque querem ajudar e não podem. Porque ainda estão diante da sua desencarne, ainda não evoluíram de uma forma mais tranquila, mais equilibrada para que ele possa entender. Então, gente, tem muita coisa que se pode falar, né, da vida espiritual. Eu trouxe algumas coisas aqui que nos remete à reflexão.
a continuar imaginando como é do outro lado da vida. Eu tenho essa curiosidade de relembrar o que é, mas não agora. Não quero ir agora, não agora. Não é medo de morrer, não é medo de desencarnar. Eu já disse que eu não tenho medo de desencarnar, de como isso vai acontecer, mas aí eu não tenho gerenciamento sobre isso. Mas a vida é como aqui, só que lá a gente precisa trabalhar. Lá, do outro lado, os espíritos que estão em sofrimento relatam o quanto as pessoas que estão ali é aquele cara que te abusa na escola o tempo inteiro, que bota o seu apelido, bota a sua deficiência e começa ali a te azoar o tempo inteiro, te reclamar, e não é um só, e você tenta se esconder, e não adianta você chorar, não adianta você se lamentar, porque se vacilar eles prendem e aprisionam vocês em cavernas, e é assim que eles agem. A diversa literatura e a parte da vingança que se tem aqui, se eles têm conosco, da mesma forma que nós buscamos nos vingar de muitos que estão aqui. Então, quem parte daqui para o outro lado da vida com um sentimento diferente do Evangelho do Cristo, tem uma certeza, estará do outro lado, numa zona, vibrando do lado de pessoas que pensam da mesma forma. Então, a forma que temos é nos transformar, e o amor é a forma de transformar. Querer ajudar ao próximo, se faz bem, faça. Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos. Não precisa. A oração, a ajuda, o auxílio. Quando você resolve trabalhar, por exemplo, numa casa espírita, que você está ali, arrumar a cadeira, abrir a porta, se qualificar e dar passe, se qualificar para dar palestra, para ser o dirigente da noite, né? Isso é importante. E é uma das coisas que eu ia até falar, pedir desculpa a vocês, porque esse ano vocês estão tendo uma overdose minha de palestra, mas não, o motivo é que a gente tem dificuldade de encontrar palestrantes, às vezes as datas chocam um pouco, né? E a gente tem dificuldade também, alguns trabalhadores têm seus afazeres, estão trabalhando, estão estudando, chegam tarde, não conseguem chegar, e a gente fica sempre... eu estou sempre aqui fazendo as aberturas, não é por nada, né? Eu sinto vontade de esclarecer isso. Aí a gente vai se repetindo uma palestra atrás da outra, a mesma pessoa por conta disso, da dificuldade que tem, mas faz parte. Então a overdose não é por nada, é somente por isso. Semana que vem já são outros, eu acho que o Leite já completou até junho, completo? Pronto, aí vocês vão ficar livres de mim por um tempo, não sei aqui. Tá bom? Questionamentos, alguma colocação, alguma coisa? Não sei se eu consegui passar na mensagem que me foi confiada por uma tal de Leide Mendonça Lago Lafite. Algum questionamento? Todo mundo ficou calado. Parece que entendeu. Foi? Eu não peguei bem essa parte. Eu sei que nós espíritos, você nunca evoluiu, sempre ele vai evoluir. Você falou sobre licantropia. É assim, moralmente, evolutivamente, você não retroage. Mas, assim, essa licantropia é como o perispírito, que é o corpo espiritual, ele é um molde. Tanto que, como você plasma a roupa, você pode assumir a sua antiga reencarnação, não como Ginga, mas como José, como Maria. Você pode fazer isso. Então, esses espíritos, eles hipnotizam você. Não tem pessoas aqui encarnadas que são hipnotizadas e faz com que aquela pessoa faça o que ele quiser, fique de um pé só, ou ande como se fosse um cachorro, lata como se fosse um cachorro hipnotizado. Então, eles conseguem hipnotizar aquele ser e eles vão fazer com que o ser retroaja a mente, não a evolução. E como o perispírito ele é moldado, ele consegue moldar a forma de um lobo. Você não consegue mais ver as mãos, você vê patas. E aí, quando esses seres são trazidos, por exemplo, com uma reunião mediúnica, retirada dessas zonas, que ele não incorpora, né, que é um termo que as pessoas equivocam-se. É quando ele chega próximo do perispírito, que o seu perispírito expande, que encontra com o meu expandido, porque eu estou concentrado, ele toma um choque mínimo. E aí, com aquele choque, ele desperta e vai retomando sua forma original. Não é que ele retroaja, é evolução. Por exemplo, você chegou à oitava série, o conhecimento que você teve, que o seu aprendizado até a oitava série, você não vai voltar mais para a primeira. Porque é conquistado. O que é conquistado não é tirado. Mas eles podem fazer com que você retroaja nesse aspecto. Seu corpo físico fazer com que ele se sinta como se fosse um animal. E aí você começa a plasmar e se sentir como tal. A gente vê muito que a gente vê
E uma das coisas que retrata muito, que é muito forte, quando a gente vê a Cracolândia. Os lugares onde as pessoas também usam drogas ou bebidas, né? Que você vê um retrato bem próximo de uma realidade de uma zona umbralina, onde as pessoas que ali se encontram estão num estado de viciação tão grande, num estado moral tão deprimente, né? Mental deprimente, que você vê como são zumbis e eles começam... E é assim a zona umbralina. Embora a zona umbralina tenha organização, não tem as organizações criminosas aqui, mas lá são bem articulados. Já falei isso aqui antes, eles querem atacar vocês, vão fazer aqui, vão estar ali, eles lá de fora com a parte da gente esperando aquele trabalhador sair para fazer a ficha dele e entregar para alguém. Esse alguém vai fazer esse relatório, passar até chegar ao comandante, que esse não vem. Esse fica do outro lado, só vem quando não tem jeito, aí ele vem para atacar. Mas ele tenta levantar toda a sua vida para tentar atacar sua fraqueza. Ele não pode te atingir fisicamente, então ele te atinge moralmente, tentando fazer com que você passe algum ridículo, alguma coisa que você caia na tentação e desvie a sua conduta ética e moral, e aí você cai em contradição. Por exemplo, se eu fosse um assaltante de banco, chegasse aqui agora para falar, todo mundo, mas como é que esse cara? Ou se eu fosse um homem que fosse uma pessoa que agredisse uma mulher, se eu fosse alguém que fosse racista aos extremos, como eu chegaria aqui na frente, na casa do Cristo para falar? Não teria moral para isso. Nem ninguém acreditar naquilo que está sendo falado. Teria que passar mais ou menos pelo estágio de Paulo de Tarso, né, que era um perseguidor e foi um dos maiores divulgadores no Ocidente da doutrina do Cristo. Então, isso é um fato. Então, essa é a tentativa que ele cai. Porque se eu elimino um, vou eliminando o outro, nesse processo de eliminação, vou tirando aquelas pessoas que podem dar continuidade àquela casa. Tanto aconteceu na Casa Espírita, tem um livro, tem uma peça de teatro e tem seminários sobre isso. É muito antigo, mas retrata bem como ele trabalha com as vaidades dos médiuns, dos trabalhadores da casa. Então a gente precisa ficar muito vigilante com todas as informações que chegam, né? Tem que ter muito cuidado com tudo que não chega, que nos faz. Não sei se eu consegui fazer ele entender. Alguém mais? Oi. Olha, você como escritor, né? Essa eu gostei. Mais tempo de ação clínica. Quando veio a pandemia, muitas pessoas eu ouvi dizendo que o vírus da Covid veio, né? Naquele momento, para também uma reforma moral do ser humano. Eu ouvi algumas pessoas falando isso, né? Eu até aceitei um pouco. Mas também observei que depois que foi, né, que veio a vacina, que foi diminuindo a contaminação, eu tenho a impressão que o ser humano piorou muito. Na verdade. Em relação à questão social, aí tem também a questão espiritual. Em relação à social. Na verdade é o seguinte. Essa questão de pandemias e epidemias, ela é cíclica. Peste negra, peste bubônica, a gripe espanhola, e tanto minha avó teve a gripe espanhola, né? Minha avó teve a gripe espanhola, varíola, rubéola, cachumba, piolho, que por isso que os ingleses não davam cabeça raspada. Então ela é cíclica. Ela vem a cada tempo para a humanidade dar uma freada e também dar uma limpada no planeta. Mas jogou as pessoas dentro de casa, a gente entendia que quando foi jogado as pessoas para dentro de casa, fazer uma reflexão. Mas aí que está o problema, nós somos seres doentes, temos oportunidades de parar e refletir, olhar e não conseguimos. Então assim, evoluiu alguns, mas a maioria não. E aí quando a gente abriu as portas, se soltou como loucos. Por que isso? Porque o planeta, mais uma vez, está se passando por uma transformação. E nesse processo de transformação, essas linhas que eu estou falando para vocês, é o que se fala, os umbrais estão sendo desativados, para que dê a oportunidade a todos esses seres que não querem ou não andaram ao lado da evolução da humanidade, que compactuaram para que ela continuasse do jeito que estava, esses seres voltarem à Terra, reencarnarem, passarem por todo o processo com oportunidade. Mas nós temos o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Kardec, quando fez a codificação, foi dito a ele. Eu não sei se foi Erasto, não lembro agora se foi Erasto
mas foi o Espírito da verdade. Disse a ele: se não for você, já tem outro pronto. E ele aceitou o processo, ele se preparou para esse processo. Então as pessoas que não evoluíram, não aprenderam por conta deles, nós mesmos. Parte da humanidade parou para refletir, mas a grande parte não. E aí a outra parte saiu parecendo louco. E nós estamos desencarnando como loucos. Pode vir uma outra pandemia a qualquer momento, porque o vírus, a doença, ela está no nosso organismo. Ela pode se manifestar a qualquer momento. Está na natureza, tem vírus na natureza, vírus que nós desconhecemos. Se a senhora pegar uma pessoa que nasceu em 1900 e ela pudesse ser transportada para hoje, o que nós temos hoje de defesa, essa pessoa não tem. Porque ao longo dos séculos, dos anos, das décadas e dos séculos, as doenças foram aparecendo, nós fomos nos vacinando e vamos passando hereditariamente o germe para o outro e a proteção. E essa pessoa que nasceu em 1990, se trouxessem ela para cá diretamente, ela não tinha essa proteção de 100 anos de vacinas, de remédios, de medicamentos. Então ela estava mais suscetível a ter uma doença e de acabar desencarnando, com mais facilidade. Então a doença veio para dar um freio na humanidade? Sim. Mas sempre há um respeito às leis de Deus, são imutáveis. As leis dos homens vão variando. Mas a gente tem o livre-arbítrio. Por exemplo, muita gente vem aqui com uma missão. Veio aqui, às vezes veio muito médico. Eu não pedi para ser médico. Tem uma mediunidade excelente, uma clara evidência, mas não quer. Eu não vim, eu não pedi. Pediu. Mas eu não quero. Tudo bem. Vai ser punido? Não. Você vai arcar com as consequências da sua atitude. Você prometeu algo e não cumpriu. Então tem as consequências. Porque quando eu venho com uma função dessa e eu não exercito e me afasto de tudo isso, e eu não vigio o meu pensamento, quem vai tomar conta de mim? Se eu vou atrás de não posso nem falar dessa, porque tá ao vivo aqui, eu não posso dizer dos cantores aí, por aí, e aí esqueço e vou viver na vida com egoísmo e achando que posso viver de qualquer forma. E aí a responsabilidade que eu tenho com o outro, com o próximo, aquela promessa que eu fiz de melhorar, fazer ao bem o máximo que eu puder ao próximo, para que eu possa crescer e possa evoluir. Então é o livre-arbítrio, cada um na marcha evolutiva. Nessa marcha evolutiva a gente vai acelerar ou diminuir, é de cada um. Quando a gente desencarnar aqui, o que nós praticamos hoje, o que nós pensamos, como nós agimos aqui na Terra, encarnados, vai dizer para onde iremos, do outro lado da vida. As colônias mais felizes não, que a colônia, mundos mais felizes, as colônias próximas da crosta terrestre, os umbrais e as entranhas dos umbrais. Né? Alguma pergunta? Alguma coisa lá, gente? Então vamos agradecer aqui nossos irmãos internautas, vamos encerrando o bate-papo aqui. Boa noite a todos.